Ronaldo, e passo em seguida a palavra à doutora Maria Tereza Willy Gomes, secretária de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná. Essa aqui? Isso. Ok. Eminente ministro Gilmar Mendes, excelentíssima subprocuradora doutora Raquel Dodge, saúdo os eminentes secretários de Administração Prisional do Estado do Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo, e o presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, desembargador Herbert. Quero saudar, né, os integrantes aí do sistema de justiça, principalmente os magistrados, membros do Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, também conselheiros do CNPCP. No Estado do Paraná, uma saudação especial ao Dr. Maurício Kine, que coordena hoje o DPEM no Estado do Paraná. Também a membros do Ministério Público aqui presentes, o Dr. Dário, doutora Andréia, doutor André Jamberardino. Tentarei ser o mais objetiva possível em relação à questão da falta de vagas no regime semiaberto e apresentar uma proposta de lista de saída com base em critérios objetivos. Penso que o maior desafio que nós temos hoje na execução penal é justamente a falta de gestão do sistema de informações. Então, um cenário rápido aqui em relação ao cenário prisional brasileiro. Esses dados são dados extraídos do relatório do Infopem, do Ministério da Justiça, DEPEN. Hoje, o que mais encarcera no Brasil é o tráfico de drogas, com 127 mil pessoas, né, que estão respondendo por esse tipo de infração. Em segundo lugar, o roubo qualificado, ou roubo com aumento de pena, roubo simples, furto qualificado, furto simples, e só depois aparece o homicídio. Desde logo, a crítica, né? Acho que o homicídio deveria liderar o ranking, porque você tira a vida. O latrocínio também, mas, infelizmente, são outras infrações que hoje estão encarcerando. Dessas infrações do quadro anterior, coloco ali em vermelho aquelas que efetivamente merecem um encarceramento e uma pena mais severa, que seria o caso de latrocínio, homicídio, estupro, enfim. Na linha amarela, o tráfico, que é o que mais encarcera, e como foi dito pelo colega secretário do Mato Grosso do Sul, essa questão do tráfico hoje é uma questão que precisa ser vista de uma forma diferenciada, também com o envolvimento de políticas de saúde, não necessariamente só do sistema prisional. Em relação ao tráfico também hoje, dessas 127 mil pessoas, o que nos chama a atenção é que 120 mil são condenados da Justiça Estadual e 7 mil da Justiça Federal, que seriam, em tese, os grandes narcotraficantes, enfim, o tráfico, né, de maior quantidade. Em relação à linha verde ali, são aqueles que têm pena até 4 anos e que, em tese, poderiam ter outro tipo de encaminhamento que não necessariamente a prisão. No próximo quadro, nós fizemos um quadro prospectivo aqui de como ficará a situação prisional nos próximos 10 anos se nós continuarmos com a mesma linha de crescimento. A linha amarela é o número de vagas existentes no Brasil. A linha verde significa a superlotação carcerária, ou seja, hoje o Brasil tem uma superlotação carcerária de 245 mil presos. E se continuarmos com a mesma intensidade, seja da criação de vagas e superlotação, nós passaremos de uma população que hoje é a 4ª maior população carcerária do mundo, em números absolutos. Temos hoje 549 mil presos, nós passaremos para 1.084.025 presos em 2023, daqui a 10 anos. Também, o déficit futuro de vagas passará a ser de 745 mil vagas. No que diz respeito ao impacto financeiro disso, aproximadamente para a construção dessas vagas existentes, dessa perspectiva de 745 mil vagas, o gasto de 22 bilhões em 10 anos, o que aparentemente é um custo elevado,
mas não é nada comparado ao custo da gestão. O custo da gestão mensal hoje impactaria em 14 bilhões por mês. E se nós fizermos apenas um estudo comparativo dos 178 países que se comprometeram com as Nações Unidas de resolver problemas os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, só a questão de saneamento básico, que hoje é uma das maiores causas de mortalidade das pessoas por falta de políticas públicas e que gera doenças, etc., etc., o Brasil tem 29% de saneamento básico, o que se gastaria em gestão 14 bilhões por mês. Em 6 meses, o Brasil resolveria um problema seríssimo de saneamento que equivaleria aí a 50, 60 bilhões. O que eu quero dizer com isso é que os recursos públicos eles precisam ser bem aproveitados. E, da maneira que estão hoje sendo aproveitados, muitas vezes está havendo um gasto, desnecessário com a gestão, num sistema prisional fechado de penitenciárias, quando o foco correto seria realmente estimular as vagas de regime semiaberto. E, ao estimular as vagas em regime semiaberto, nós conseguiríamos reduzir o custo de gestão e, o mais importante do que a redução do custo de gestão, conseguir a efetiva ressocialização das pessoas, que é, em última análise, aquilo que a Lei de Execução Penal pretende. E penso que não é através de penitenciárias com 6, 8 presos por cela, com dificuldade de mobilidade para levar para uma sala de aula e para um espaço de trabalho, que se consegue a ressocialização. Isso é muito difícil. O sistema de regime semiaberto, eu acho que ele é muito positivo nesse aspecto, como também o regime das APACs de Minas, que o desembargador Herbert tem defendido. Nós visitamos pessoalmente, ou acompanhando, também é uma outra solução interessante. Em relação aos dados do Paraná, que há 2 anos, quando assumimos a Secretaria de Justiça, se apresentava como o pior estado brasileiro em número de presos em delegacias de polícia, nós conseguimos reduzir o número total de presos de 30 mil presos para 28 mil presos. Então, houve uma redução aí de 8%. E o que é mais importante, aquele quadro vermelho ali, ele mostra a superlotação nas delegacias de polícia. Nós tínhamos um quadro de 11.718 presos, que equivaleriam à superlotação nas delegacias de polícia, que foi reduzido para 5.491, ou seja, uma redução em 2 anos de 47%. Mas ainda nos chama a atenção mais um detalhe. Nessa redução, existe um problema muito sério, e aí eu divido a responsabilidade do Executivo com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria e com a OAB. Nesse universo de 5.491 presos, tem hoje em andamento 4.300 pedidos de benefícios nas várias execuções penais. Esse número foi bem maior, mas hoje nós temos 4.300 pedidos de benefícios tramitando nas várias execuções penais. Então, o julgamento desses benefícios no nosso Estado, ele quase que equivale ao excedente da superlotação. Então, a organização da gestão, quando a gente se fala em organização da gestão da execução penal, é justamente no sentido de que esses pedidos sejam efetivamente julgados. Regime semiaberto no Paraná. Nós temos hoje, em relação ao regime semiaberto, daqueles 28 mil presos, nós temos 3.817 presos do semiaberto, dos quais 500 presos em delegacias de polícia, 453 homens e 59 mulheres, e 850 presos indevidamente em penitenciárias no regime fechado, por ausência de vagas no regime semiaberto. Logo, esse déficit de vagas de 1.357 presos, mais aqueles que estão em prisão domiciliária, e esse número não consta aqui, nos leva a um problema muito sério, que é o problema de enfrentar a falta de vagas no regime semiaberto. Com a abertura de novas possibilidades para cumprimento de penas em regime semiaberto, tem-se, portanto, a oportunidade para abrir novas vagas no regime fechado e também desafogar a superlotação nas delegacias de polícia, a qual se constitui hoje na mais grave violação de direitos humanos no Brasil. Diferentemente da maior parte dos estados, o Paraná apresenta queda acentuada da taxa de encarceramento nos últimos 5 anos. Então, é o segundo estado com maior queda de taxa de encarceramento, se considerarmos a referência de cada 100 mil habitantes.
Em relação ao déficit de vagas, né, e aí tem uma situação que mostra o cenário brasileiro em relação ao número de presos e número de vagas, e a situação mais grave é a de São Paulo, uma das mais graves também é Rio Grande do Sul, cujos secretários estão presentes. O Paraná também desponta ali dentre os que possuem déficit de vagas. Mas o que é interessante, embora no Paraná tenha caído a taxa de encarceramento, o número de homicídios permaneceu estável, o que significa que não é o cárcere que está diretamente ligado à violência extrema, que é o número de homicídios, que é a forma com que vários países do mundo hoje conseguem aferir a violência. E ainda no último ano, 2012 para 2013, tivemos uma queda significativa no percentual de homicídios, mesmo com a queda da taxa de encarceramento. Paraná reduz a taxa de encarceramento em 22% nos últimos 5 anos. Alguns dos motivos para isso. O primeiro, e acho que esse realmente é essencial, que é controle de gestão da execução penal. Nós instituímos um sistema de BI, Business Intelligência, uma ferramenta de inteligência, com a qual, independente dos sistemas, do Judiciário, do Ministério Público, do sistema penitenciário, você simplesmente puxa as informações gerenciais e, com essas informações gerenciais no BI, são possíveis os mutirões carcerários direcionados para a população carcerária que se pretende atingir. Segundo, controle da legalidade da prisão pelo Judiciário, em razão das alterações legislativas, que hoje o Judiciário, no momento da prisão em flagrante, logo depois, ele precisa estabelecer esse controle. Terceiro, os mutirões carcerários, que têm sido feitos com frequência, ainda agora há poucos dias, a semana retrasada, foi feito o 4º mutirão carcerário no estado do Paraná, que 900 e poucos pedidos de benefício foram julgados em uma semana no Complexo Penitenciário de Piraquara, com a participação da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, da OAB e do Conselho Penitenciário. E aqui, se me permitem, gostaria de fazer um destaque especial à atuação de vanguarda dos juízes das várias execuções penais do estado do Paraná, que, em razão desse sistema de BI, Business Intelligence, que é desenvolvido pela Secretaria de Justiça, mas que ele absorve informações, ele insere informações do judiciário, do atestado de pena, ele dá a data certa de progressão, de livramento, término de pena, com base no cruzamento das informações, 8 dias antes do sentenciado atingir o direito a esse benefício. De ofício, eles estão instaurando o procedimento, abrem vista para o Ministério Público por 3 dias e, desde logo, marcam a audiência de instrução e julgamento para a semana subsequente. O que significa que, em uma semana, em menos de 10 dias, aquele preso que tem direito a benefício tem um pronunciamento por parte do Poder Judiciário. A outra questão também, Defensoria Pública. No Estado, nós não tínhamos a Defensoria estruturada. Há 2 anos, aprovamos a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Foi feita a contratação de 150 assessores para a Defensoria Pública, um para cada 200 presos, e agora, recentemente, o resultado do concurso, mais de 16 mil inscritos e foram aprovados menos de 100 candidatos, um concurso também muito importante para a mudança da nossa realidade. Sequer foram preenchidas as vagas, que eram quase 200. Essa é uma apresentação do BI. Esse BI, aqui, ele simplesmente extrai dados que são dados do Infopem, ele só mostra isso em imagens, né? Em relação à idade, tipo de crime, etc., etc. Aqui mostra, por exemplo, a questão dos 176 mil condenados por tráfico. Quantos são da Justiça Federal, quantos são da Justiça Estadual, quantos estrangeiros, quantos maiores de 60 anos, quantos provisórios, quantos do regime semiaberto, 75 mil, em relação aos do regime fechado, que hoje são mais de 200 mil. Esse é um BI específico da situação do Estado do Paraná, das penitenciárias do Estado do Paraná, em que é possível, por aqui você clica, verifica unidade por unidade, eu quero saber quantos maiores de 60 anos eu tenho, seleciono os maiores de 60, vou na tabela, tenho o nome imediatamente dessas pessoas. Se alguém aparecer ali com idade não informada, data de prisão não informada, uma planilha em Excel com o nome especificamente é remetido para o diretor da unidade, que preenche, devolve e cumpre essa informação. Por intermédio desse sistema de BI, nós extraímos todos os dados do Poder Judiciário com base no atestado de pena, e, a partir daí, nós temos uma planilha em Excel imediatamente,
Enfim, aí precisaria de mais tempo para definir esse sistema, mas me parece que é o mais importante. Em relação ao semiaberto, apresentamos uma proposta de construção de regime semiaberto, aí é um ponto central. O que tem hoje é déficit de construção de regime semiaberto, é a ausência de um modelo pronto nacional para semiaberto, com modelos de casas populares, o menor custo-benefício possível e simples de execução. Inclusive, apresentamos para o ministro da Justiça, para o DPI Nacional, entendemos importante o financiamento, hoje existem recursos para financiamento, então, há uma referência nacional simples de regime semiaberto para quem quiser atender à falta de vagas. Pois bem, enquanto isso, no TJ Paraná, a tendência ainda é de atender o que dispõe o Código de Normas da Corregedoria da Justiça. Enquanto não tiver vagas no semiaberto, os juízes devem adequar, né, a cada caso, adotar medidas que se harmonizem com o regime semiaberto. O que nós temos hoje é a proposta de súmula vinculante da Defensoria Pública da União, e aí o texto da proposta de súmula. Por último, então, só encerrando agora, se o senhor me permite só um minutinho para encerramento, em relação à proposta da Secretaria de Justiça, enquanto não são construídas as vagas suficientes, uma proposta de regime de transição. Primeiro, que seja concedido o benefício de prisão domiciliar, diferentemente, porém, dos padrões atualmente propostos. Que o recém-condenado a regime inicial semiaberto tenha preferência para a ocupação da vaga no semiaberto, enquanto se organiza seletiva e criteriosamente uma fila de saída para que seja concedida prisão domiciliar aos presos mais antigos. Ou seja, não é porque hoje um condenado ao regime semiaberto não tem vaga, vai para a prisão domiciliar. Não. O que se propõe é a organização da fila de saída com critérios objetivos, administrada pela Corregedoria do Poder Judiciário, em conjunto com o Poder Executivo, até que não faltem vagas no regime semiaberto. O problema não é enxergar a falta de vagas no regime semiaberto individual a vaga para o preso X. Você precisa enxergar o Estado como um todo, ter uma lista de espera para conceder o benefício àqueles que estão já com o requisito objetivo cumprido ou prestes a cumprir. E aí, um sai, mas aquele que está já prestes a sair já cumpriu uma parte da pena e entra aquele outro que foi recém-condenado. Com isso, também, a gente elimina a ideia de impunidade. Por fim, sugestões de critérios objetivos para a concessão da prisão domiciliar ou antecipação de regime aberto, sempre com monitoramento eletrônico, ou pelo menos sempre que possível. Primeiro, implementação pelas corregedorias da Justiça e departamentos penitenciários de sistemas informatizados de gestão. O problema está na gestão da execução penal, para além da construção necessária de semiaberto, mas, principalmente, enquanto não tiver a construção, sistema informatizado de gestão. E integração de dados sobre a população carcerária e previsão de alcance de requisitos para obtenção de benefícios. 2. Proximidade proporcional do alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto por ordem decrescente. O que estiver mais próximo de obter a progressão de regime, ou já cumpriu o requisito objetivo, falta o julgamento pelo judiciário, ou falta 1 mês, 2 meses para cumprir, ter essa fila de espera. Presos com idade superior a 60 anos, em respeito ao Estatuto do Idoso. Presos portadores de deficiência, que dificulte a locomoção ou atendimento às suas necessidades básicas. 5º, lista organizada por gênero no caso de ausência de vaga em estabelecimentos penais femininos. 6º, ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. 7º, nos casos de condenação por tráfico de drogas, quando a quantidade de droga apreendida não ultrapassar a quantidade razoável ao consumo diário, de acordo com regulamentação do CONAD, Conselho Nacional sobre Drogas do Ministério da Justiça, que é uma proposta que o Conselho de Secretários de Justiça, Conselho Nacional de Secretários de Justiça, levou ao ministro da Justiça, levando, inclusive, em consideração o referencial de vários outros países que adotam esse critério. Em todos os casos, o preso deverá ter bom comportamento, compreendido como a ausência de faltas graves nos 12 meses anteriores. Proposta final da SEJU, encerrando, Secretaria de Justiça do Paraná, inexistindo vaga em estabelecimento adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto, será providenciada a vaga mediante a concessão de prisão domiciliar ou antecipação de regime aberto a preso que conste de lista de saída a ser administrada em conjunto pela Corregedoria do Tribunal de Justiça e Departamento Penitenciário dos Estados, com base em critérios objetivos. Resumindo, controle da gestão da execução penal, sai do regime semiaberto aquele que está mais próximo de atingir o requisito objetivo e conta com bom comportamento. E entra no regime semiaberto o recém-condenado. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria Tereza Willy Gomes. E passo, em seguida, a palavra ao doutor Ayrton Aloysio Michels,
secretário de Estado de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, digníssimo relator deste tema, que diz respeito a um recurso interposto lá pelo Ministério Público do meu Estado. É muito natural que o senhor esteja aqui hoje, senhora subprocuradora da República, doutora Raquel, é muito natural que o senhor esteja aqui hoje com essa iniciativa de nos proporcionar um debate aqui sobre esse tema prisional, até porque eu fui diretor do Departamento Penitenciário Nacional durante 3 anos, coincidindo com a sua presidência no Conselho Nacional de Justiça e também Supremo Tribunal Federal, e o senhor trouxe à tona, no âmbito brasileiro e no âmbito do judiciário, o tema prisional aqui no Brasil, né? Então, eu queria cumprimentá-lo com satisfação e ver que o senhor, presidindo e nos instando a essa audiência pública, e segue a sua preocupação, né, com esse tema. De resto, uma marca tão negativa na República Brasileira, eu diria que atualmente o nosso maior problema na questão, de longe, né, problema de direitos humanos do nosso país, é a questão prisional. Eu, primeiramente, só para esclarecer, a minha colega do Paraná, quem eu saúdo também, os secretários aqui presentes dos estados, ao nosso presidente do CNPC, PCP, o nosso déficit no Rio Grande do Sul é de 8.000 vagas. Foi apresentado como 17.000, é de 8.000 vagas, o que não altera muito o problema. Depois, e muito rapidamente, em cima das muito pertinentes colocações da secretária Maria Tereza, se observa que nós tivemos uma lei supostamente mais libertária, a partir de 2006, a lei na questão do combate ao crime, a lei de tóxicos, né? Em 2006, nossa legislação passou a impedir o encarceramento de usuário. Com isso, logicamente, nós tínhamos a perspectiva de que teríamos um menor encarceramento dos infratores dessa área, mas aconteceu o contrário. Nós tínhamos, até 2006, em torno de 8% a 9% dos presos brasileiros respondiam por tráfico e consumo de droga. Hoje, em torno de 30%, né, dos encarcerados brasileiros são condenados ou provisórios em decorrência dessa legislação pretensamente ou supostamente mais libertária. E a questão prisional nossa é tão complexa, né? Porque veja que todas as medidas que nós supomos como desencarceradoras, elas têm efeito contrário. Nós também temos, quando começamos lá em 95, a acentuar com a Lei 9.099 os crimes, a prática de penas alternativas, pois foi justamente em 95 que explodiu o aumento carcerário brasileiro. Em 95, nós tínhamos 148 mil presos, e desde lá, passados 17 anos, 18 anos, nós estamos hoje com quase 600 mil presos. Então, as nossas providências, abstratamente, supostamente desencarceradoras, têm resultado absolutamente diverso do esperado. Então, na questão, de fato, da legislação de drogas, nós temos que tomar algumas providências, né, aqui no nosso país, assim como nós temos que tomar algumas também em relação aos crimes mediante o uso de arma de fogo. Esse é o grande tema, é a grande preocupação da sociedade brasileira. O homicídio é um reflexo, um dado, né, os índices de homicídio é um dado de revelador e que nos permite estudar e tomar e adequar políticas públicas na área de segurança pública, mas, de fato, o grande temor da nossa sociedade, o que preocupa a cidadania, é o crime de assalto à mão armada. E nesse patamar da nossa legislação penal, nos parece que nós temos que tomar alguma providência que aumente, né, historicamente é presunçoso, mas eu quase toda a minha vida nunca fui defensor de aumento de penas, mas nesse caso nós teríamos que ter algo como
uma determinação de caráter especial de aumento de pena na questão de crimes cometidos mediante uso de arma de fogo. Isso eu acho que é uma providência legislativa extremamente necessária e urgente no nosso país. Sobre o Rio Grande do Sul, senhor ministro e demais colegas secretários, o Rio Grande do Sul, até 2002, era um modelo. E eu vejo aqui muitas pessoas que eu conheço, em razão de estar envolvido com esse tema. Eu fui superintendente do sistema prisional do Rio Grande do Sul entre 99 e 2002. O Rio Grande do Sul era uma espécie de modelo carcerário no Brasil. Era o estado que mais tinha casas prisionais. Hoje, inclusive, nós temos no Rio Grande do Sul 98 casas prisionais, 79 só de regime fechado, e mais 20 e tantos semiaberto e 40 e tantos anexos. Então, nós vimos até 2002 terminado isto histórico, isso vinha de todos os governos, todos os governos se preocupavam, construíam, desde 1950 vinha se tomando sempre providências, tanto que em 2002 o Rio Grande do Sul estava com um déficit de 2 mil vagas. Passados 8 anos, o Rio Grande do Sul, em 2011, fins de 2010, o Rio Grande do Sul estava com um déficit de 10 mil vagas no nosso sistema prisional. Então, num déficit de 2 mil, em 8 anos, o que, em termos de história e de administração e de políticas de gestão, é um tempo extremamente curto, mas nesse tempo extremamente curto, o Rio Grande do Sul atingiu este nível de superlotação carcerária e passou, desde 2008, quando houve aquela CPI carcerária, passamos a ter um modelo de prisional negativo no país que era e é o Presídio Central do Porto Alegre. Foi constatado na época que o Presídio Central, isso em 2008, estava com 4 mil presos, então nós tínhamos lá, na época eu já estava no Departamento Penitenciário Nacional, nós tínhamos, junto com o presídio Aníbal Bruno, o símbolo negativo das prisões brasileiras. Passados de 2008, mais 2 anos, até 2010, nós assumimos novamente o sistema prisional do Rio Grande do Sul e as polícias, lá nós temos a secretaria, as polícias e o sistema prisional em uma secretaria apenas, com 5.300 presos, Então, um recorde de superlotação no Brasil. E isso se verificou aqui ontem, em algumas manifestações de representantes do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, algumas entidades ditas defensoras e defensoras, de fato, de direitos humanos, a partir de 2011 descobriram que havia 5.300 presos no Presídio Central e descobriram que havia a Comissão de Direitos Humanos da OEA. E passaram, então, isso foi refletido aqui ontem, passaram a fazer cobranças com denúncias internacionais sobre o sistema prisional brasileiro, do Rio Grande do Sul. Nada perceberam, e especialmente quando podiam ter tomado maiores providências, nada perceberam do que ocorreu naqueles 8 anos em que se confirmou, se instituiu o pior momento histórico carcerário do Rio Grande do Sul, com a quase nenhuma geração de vaga durante esses 8 anos, entre 2002 e 2010. Eu vou requerer e permitir, senhor ministro, deixar com o senhor um documento aqui onde eu lhe entrego um calendário, cronograma de obras que estamos fazendo no Estado do Rio Grande do Sul para darmos início, já damos início para a solução desse problema constituído e plantado nos 8 anos anteriores. Nós, vendo as colocações dos colegas aqui, nós estamos tomando alguma providência na questão do semiaberto. Hoje, nós temos no Rio Grande do Sul 29.200 presos aproximadamente, sendo que 5.500 aproximadamente no sistema semiaberto. Em torno de 18% estão no sistema semiaberto. Nós temos um déficit de vaga no sistema semiaberto de aproximadamente 800 vagas. Nós já temos projetados e devemos suprir em torno de 750 vagas ainda em janeiro, fevereiro, do ano que vem. Eu lhe trago essa informação, depois documentada, até porque o senhor tem um subsídio concreto sobre o tema, porque faz parte da questão aqui jurisdicionada. Nós agora estamos com a disponibilidade, já este ano, de 1.000 tornozeleiras. Nós fizemos um processo licitatório lá onde nós
temos possibilidade desse ano, né, já está à disposição do Poder Judiciário, da forma que o Poder Judiciário, na questão legal, de prisões cautelares, de saídas temporárias, ou, eventualmente, como se estuda lá, aquele preso que trabalhe, usar o sistema de tornozeleira. E um tema que nós, no Brasil, o Brasil hoje está, como a doutora Maria Tereza muito bem expôs aqui, nós estamos com um déficit de 250 mil vagas, aproximadamente. Nós lá temos um projeto que está sendo licitado, ou projeto executivo, de um presídio especial. Presídio onde nós vamos recolher. Nós tínhamos uma esperança de que essa questão da legislação de droga viesse a se resolver em face do que está ocorrendo, mas parece que tão cedo não. Então, nós temos um projeto para a construção de presídios, que nós chamamos, isso não é nenhuma novidade, nenhuma originalidade, mas chamará Centro de Reintegração Social, onde nós acolheremos apenas aqueles presos condenados por tráfico de drogas, porque hoje os presos condenados por tráfico de drogas, então, por exemplo, se nós visitarmos cidades médias do país, nós vamos ver que nós temos lá, numa determinada cidade, 350 presos, a cidade tem 50 mil habitantes, e desses 350, 300 são condenados ou traficantes de droga. Então, a lógica nos diria que aquela cidade é a maior consumidora de droga do mundo, para sustentar tantos traficantes. Então, ocorre que esses traficantes, quase todos eles, são meros repassadores, para o consumo próprio. Eu sei que esta é também um caminho do tráfico de drogas, é assim que os grandes traficantes usam o meio hoje para comerciar o seu produto. Mas o fato é que nós, então, em razão disso, independente do mérito de se a legislação é assim ou não, se os julgamentos estão corretos ou não, o fato é que nós, então, estamos instituindo lá esse presídio, cujo mote maior é baixar o custo da vaga. Hoje se pratica no Brasil um preço mínimo de R$50 mil a vaga no sistema prisional. Com esse preço é absolutamente inviável. Nem o meu Estado, não creio que outros Estados, conseguirão resolver o problema de superlotação. Então, esse nosso presídio ele é fechado, ele tem toda a segurança, ele vai custar em torno de R$20 mil a vaga, ele é dividido em módulos com espaço para salas e multiuso para trabalho, recreação, cultura, esporte, etc. Ele não terá a cor, ele terá cores, um espaço será pintado de verde, outro será pintado de azul, outro sei lá de que cor, amarelo, mas é para dizer que cadeias, porque 80%, ou numa visão mais pessimista, ou otimista, como se queira, 70% dos presos brasileiros não precisam ser acondicionados em presídios de concreto, esses presídios caríssimos. Esse nosso presídio, inclusive, terá alojamento ao invés de celas. Nós vamos fazer essa investida, vamos fazer essa tentativa, porque o custo é extremamente barato e será em parceria, e é em parceria, com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Nós cuidaremos da segurança, a Secretaria de Saúde cuidará da questão da possibilidade da tentativa de recuperação dos apenados condenados por tráfico de drogas, que lá no Rio Grande do Sul também é em torno de 1/3 dos nossos prisioneiros. Então, senhor ministro, eu trouxe aqui essas colocações sobre o Rio Grande do Sul. Peço, então, para deixar com a sua assessoria esse nosso calendário de obras para a geração de vagas em todos os sistemas, tanto no fechado como no semiaberto. E, mais uma vez, então, cumprimentá-lo por essa iniciativa que está dando seguimento à sua história de preocupação com o sistema prisional brasileiro. Não tem dúvida que isso está sendo um importante fator para que esse tema venha a ser encaminhado de forma coerente, de forma concreta, porque nós temos trabalhado muito no sistema prisional com seminários de boas práticas, nós trabalhamos muito com boas práticas. Isto não é só no Brasil. Eu acho que todos nós temos uma espécie de complexo de culpa por sermos gestores prisionais. Então, nós fizemos seminários de boas práticas, onde a gente mostra um determinado pavilhão onde os presos estão trabalhando, estão estudando. Eu lhes digo o seguinte, e, lamentavelmente, eu visitei o Brasil inteiro, visitei outros países também, quando fui diretor do Departamento Penitenciário Nacional. Sempre que eu chegava numa sala de aula, onde teria 200 presos estudando, num lugar, num presídio, tinha 15, 20. Sempre. Tinha 200 no dia da inauguração, 180, se voltava dali um mês e meio, era 15, 20, e assim era
também é em outros países. Então, sempre que era dia de vacina, um dia daqui, nunca se encontra, né? Porque em presídio superlotado, de fato, nós não temos condições de políticas ressocializadoras possíveis. Então, nós temos que tentar, eu acho que caminhos, a tornozeleira eletrônica é uma tentativa tecnológica, né? Não é para esvaziar presídio, é um meio tecnológico, como em tudo na vida, tem se usado para execução de pena. E viabilizar presídios com arquitetura, com engenharia, muito mais baratos do que se pratica hoje no nosso país. Obrigado, senhor. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Ayrton Aloysio Michels pela sua contribuição e passo em seguida a palavra ao doutor Lorival Gomes, secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Você tem a apresentação? Não tem. Excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, excelentíssima senhora doutora Raquel Dodge, subprocuradora-geral da República. Falar da população carcerária do Estado de São Paulo me parece que é falar da exceção. Nós começamos o ano de 2011, 1º de janeiro de 2011, com 170.829 presos. No dia 1º de janeiro de 2012, nós já tínhamos 180.333, o que representa um crescimento, no ano de 2011, de 9.504 presos a mais. É mais ou menos como se fosse um livro de contabilidade, entrada, saída, saldo, onde o saldo foi no sentido de ter mais 9.504 presos em 2011. Mas se o crescimento se mantivesse no patamar de 2011, São Paulo se sentiria até confortável. No ano de 2012, a nossa população saltou para 196.354. Portanto, em 2012, o crescimento foi na ordem de 16.021 presos. Apenas no ano de 2013, isso até o dia 20 de maio, o crescimento foi de 9.242 presos. Vale dizer que, a partir de 1º de janeiro de 2011 até 20 de maio, o crescimento em São Paulo foi de quase 35 mil presos, o que representa um crescimento médio mensal de 1.200 presos. Do que decorre esse crescimento? Quando eu vejo nossos colegas falarem de inclusão, reduzir o índice de inclusão ou de carceragem, São Paulo é o contrário. Em 2011, nós recebemos no sistema prisional paulista 101.364 presos, oriundos das unidades carcerárias da Secretaria da Segurança Pública. Isso representa uma média mensal de 8.447 presos recebidos. Em 2012, esse número mensal, essa média mensal saltou para 9.949 presos. Mas 2013 não se apresenta nem um pouco confortável. Nós recebemos, até o dia 30 de abril, da Segurança Pública de São Paulo, 40.936 presos, que dá uma média de inclusão mensal no ano de 2013 de 10.234 presos e presas. Felizmente, na contramão do crescimento da população carcerária, está havendo a redução da população carcerária em cadeias públicas e distritos policiais. Hoje nós temos em São Paulo, trabalhando com os números de maio, 205.596 presidiários, que representa quase 40% da população carcerária do país. Na Secretaria da Administração Penitenciária, a qual administro, há 200.693 presos. Em cadeias públicas e distritos policiais, há apenas 4.903 presos. Desses 4.903, 3.431 são homens.
mas nem todos deverão ir para o sistema penitenciário. Desse número, 802 estão condenados a prisões civis, falta de pagamento de pensão alimentícia. Então, para absorvermos todos os presos homens de cadeias públicas de São Paulo, teremos que recolher 2.629 homens e 1.472 mulheres. São Paulo tem, no regime semiaberto, cerca de 24 mil presos. E a fila de espera equivale a 6.402 presos. Desses, 6.286 são homens, 116 são mulheres. São Paulo tem fila de espera apenas para os presos que se encontram no regime fechado e que obtiveram a progressão ao regime semiaberto. Todas aquelas condenações que impõem, desde o início, o cumprimento da pena em regime semiaberto, nós expedimos a autorização imediatamente. Então, não há fila de espera para presos condenados inicialmente em semiaberto. Há fila de espera, sim, com esse número, para presos que estão no fechado e que conseguiram judicialmente a obtenção da progressão. Mas também, lembrando os senhores e senhoras, nós temos 6.402 presos na fila de espera, mas nós temos 7.685 expedientes de benefícios de presos do semiaberto em andamento nas varas de execuções criminais. É bem verdade que esse número 7.685 pode não representar a realidade, porque um único preso pode ter requerido dois ou mais benefícios. Mas, se isso cair à metade, nós teríamos aí cerca de 3.800 presos que poderiam ter seus expedientes, seus processos revistos, não digo com os pedidos deferidos, mas que tivesse uma agilização no sentido de que a pretensão fosse analisada. Aqui não vai nenhuma crítica para o Poder Judiciário de São Paulo, que ele tem sido muito atuante nessa questão de resolver as questões de pedidos de benefício. É que o volume de números de expedientes protocolados é elevado. A proposta que eu faria, não sei se me é permitido propor em área que não é a minha, seria que se houvesse mais agilidade no julgamento dos expedientes dos presos que se encontram no regime semiaberto, porque o próximo passo é a liberdade. E quem trabalha em prisão sabe que os piores dias para quem é preso são exatamente os primeiros e os últimos. Aquela fase intermediária é uma fase que não se sente tanto quanto esses dois períodos. Bom, e o Estado está inerte? Não, o Estado não está inerte. Construir prisão no Estado de São Paulo é quase que missão impossível. E quando se fala em construir unidade prisional de regime semiaberto, aí é mais que impossível. Quando o Estado noticia que será desapropriada uma área no município A, B ou C para se construir uma penitenciária para homens ou uma penitenciária para mulheres, nós sentimos que a sociedade está preparada para, um primeiro momento, rejeitar. Mas, se não houver condições para rejeição, ela parte para que seja um centro de detenção provisória, ou seja, em razão da rotatividade dos presos. Eles entram e, assim que condenados, saem. Mas, quando se fala em semiaberto, nós conseguimos juntar, politicamente falando, oposição, situação, pastor, padre, até, infelizmente, até juiz. Em Limeira, o juiz dá manifestação à imprensa, ele diz à imprensa que ele não quer que se construa um semiaberto em Limeira. Ele prefere que se construa um centro de detenção provisória. Então, veja que as dificuldades para se construir são enormes, sem se falar nos custos. O programa de São Paulo de construir 49 prisões, ele avança a passos de tartaruga, não por inoperância do Estado, mas sim porque há uma rejeição enorme da sociedade paulista.
Mas o Estado tem que dar um jeito. Ele não pode ficar assim, olhando o caos da lista de espera, e a nossa lista de espera obedece à ordem com que esse documento chega à Secretaria. E, em cima disso, nós estamos com 2 centros de progressão em construção. Em São Paulo é Centro de Progressão Penitenciária, o presídio que abriga presos de regime semiaberto, que ambos, um está com previsão para conclusão em julho de 2013 e outro em dezembro, e ambos gerarão 2.096 vagas. Nós estamos pegando os atuais semiabertos, isso porque não deve haver rejeição, suponho, entendemos assim, não haverá desapropriação porque o imóvel já é do Estado, e com esse processo de ampliação nós pretendemos gerar 4.028 novas vagas. Nós estamos também construindo, ou vamos construir, já tem todos os processos licitatórios prontos, outras 2.672 vagas, que são áreas de progressão penitenciária de semiaberto em unidades prisionais de regime fechado. As construções, as ampliações e as edificações gerarão 8.800 vagas. Isso em termos de população carcerária masculina. No caso das mulheres, nós estamos construindo 3 prisões, 2 ficarão prontas em janeiro de 2004, uma em abril de 2014 e uma em abril também do mesmo ano, onde cada uma delas terá 660 vagas no regime fechado, 108 vagas no regime semiaberto. Portanto, aqui será possível gerar 324 vagas com construções, mais 200 com ampliação e 180 com APP, que se dá um total de 704 vagas para mulheres. O que nos preocupa muito, ministro, é com relação ao que já existe, de fato, em São Paulo. Algumas pessoas são condenadas a cumprir a pena em regime semiaberto e talvez por decisão, talvez não, em razão da decisão judicial, essas pessoas ficam aguardando a vaga no regime aberto. E quando a Secretaria expede essa autorização, encaminhando-a para o juiz, o número de pessoas que não são incluídas é na ordem de 62% dos homens e de 57% das mulheres. Então, se nós analisarmos que nós temos 6.000 pessoas na fila de espera e que haverá 60% que poderão não retornar à prisão, nós teremos 3.600 pessoas em situação irregular. Não pode estar mais no aberto, em razão da ordem de expedida para que cumpra a pena no semiaberto. E aqui fica uma dúvida: aumentará ou não a taxa de criminalidade? O investimento que fazemos em São Paulo também não é apenas com pena de prisão. Essa não é sempre a solução. O investimento que São Paulo faz é no sentido de se criar centrais de penas e medidas alternativas, a fim de que as autoridades judiciárias, os juízes, tenham uma ferramenta útil para os delitos de menor potencial ofensivo. Hoje nós temos quase 16.000 pessoas que praticaram delitos em São Paulo e que tiveram as penas convertidas em prestação de serviços à comunidade. O índice de reincidência, nesse caso, pode ser medido. Desculpa. O índice de reincidência de penas alternativas é na ordem de 5%, quando não podemos falar qual é o índice de reincidência no regime fechado, ou na prisão, ou na detenção. Há várias pessoas que se manifestam, que chutam os índices. No entanto, nós desconhecemos, nós do sistema prisional que atuamos há muito tempo, nós nunca vimos aí uma pesquisa séria ou não séria. Nós desconhecemos aí metodologias utilizadas e qual é a ferramenta ou o método que se aplicou para a pesquisa. Então, os números de reincidência do regime fechado ou da pena de detenção, ele não é sabido. Quando é sabido, o índice de reincidência na prestação de serviços à comunidade. Bom, na verdade, a pretensão de São Paulo foi trazer a sua
opinião com relação à medida que deverá ser adotada por Vossa Excelência. Embora São Paulo, pela sua grandiosidade, pelo seu tamanho dos problemas, pela quantidade de prisões, não possa muito servir de parâmetro para outros estados, principalmente aqueles estados que não têm de população carcerária e que nós recebemos mensalmente. Eu agradeço a Vossa Excelência por essa oportunidade. Agradeço por poder trazer os problemas de São Paulo, torná-lo público ao país, e estamos à disposição, se necessário for, apresentar os dados, as medidas e as providências que nós temos na nossa secretaria. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Lorival Gomes e passo a palavra ao